Nada tem nos faltado pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, Ó Pai, te agradeço. Ó Filho, te agradeço. Ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. mais uma vez, Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço. Ó Filho, te agradeço. Ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Isaías capítulo 59, a partir do versículo 1. Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Meus amados irmãos, nessa noite eu gostaria de lhes falar sobre a mão do Senhor não está encolhida. Vou repetir, a mão do Senhor não está encolhida. Meus amados, a palavra do Senhor nos ensina muito sobre oração. E dentre essas muitas coisas que a palavra do Senhor nos ensina sobre oração,
nos é ensinado também razões pelas quais as nossas orações, muitas vezes, não são respondidas. Citando um exemplo disso, a Epístola de Tiago, no capítulo 4, versículo 3, lá nos é ensinado que, apesar de pedirmos muito, não recebemos o que pedimos. E não recebemos, Tiago deixa claro, porque pedimos mal, e para nos esbanjarmos nos nossos prazeres e deleitos. Então perceba que, de fato, a palavra do Senhor nos traz inúmeras e preciosas lições sobre a oração. Mas seguindo nessa direção, de que dentre essas lições, nós podemos perceber que há razões para que as nossas orações não sejam atendidas, o Senhor nos revela aqui através do profeta Isaías, tal como lá em Tiago, mais uma razão pela qual nossas orações não são respondidas. Essa lição deve nos admoestar a uma vida, essa lição trazida aqui por Isaías, deve nos admoestar a uma vida irrepreensível, que venha, para que, melhor dizendo, venhamos a tirar bom proveito da oração e tê-las, meus amados irmãos, atendidas, segundo aquele que nos ouve e responde. O profeta Isaías, escrevendo aqui ao povo do Reino do Sul, ao povo de Judá, traz para nós e revela para nós, segundo a inspiração do Espírito Santo, essa preciosa lição, que a oração ou a resposta às nossas orações está para uma vida irrepreensível, que tira, sim, bom proveito da oração, que tem suas orações atendidas segundo aquele que ouve e também responde. Por isso, o objetivo nessa noite da minha mensagem é expor o texto a partir do tema proposto, ou seja, a mão do Senhor não está encolhida, e ao final trazer algumas aplicações. Então, por favor, meu amado irmão, permaneça aí com a sua Bíblia aberta no texto que nós lemos. Essa passagem aqui de Isaías, capítulo 59, descreve um entristecido momento de declínio espiritual da história do Reino do Sul, ou seja, do Reino de Judá. Possivelmente se referia a um período em que Manassés estava reinando. Então, para os irmãos entenderem o contexto, vamos abrir as nossas Bíblias para 2 Reis, deixa aí Isaías 59 marcado, vai lá para 2 Reis, capítulo 21, por favor. 2 Reis, capítulo 21. Olha o que é que diz aí, a partir do versículo 1. 2 Reis, capítulo 21. Todos acharam? 2 Reis 21, 1 diz assim: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efsibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, na qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos dois átrios da casa do Senhor. E veja o verso 6, irmãos. E queimou a seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, tratava com médios e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não farei que os pés de Israel
andem errantes da terra, que dei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer segundo tudo o que lhes tenho mandado e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram, e Manassés, de tal modo, os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Continue comigo ainda, verso 10. Então o Senhor falou por intermédio dos profetas, dentre estes, Isaías, seus servos, dizendo: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior que tudo que fizeram os amorreus antes dele, e também a Judá, que fez pecar com os ídolos dele, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que todo o que os ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria, o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato e elimina-o em boca. Abandonarei o resto da minha herança, entregá-lo-ei nas mãos de seus inimigos, servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal perante mim e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. Além disso, Manassés derramou muito sangue inocente, até encher Jerusalém de um a outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar quem, irmãos? Judá, praticando o que era mal perante quem? O Senhor. Então veja, queridos irmãos, que o contexto aqui em que Israel estava inserido, de fato, era um contexto de total declínio espiritual. Você poderá ver esse contexto também lá em 2 Crônicas, capítulo 33, a partir do verso 1. Essa conjuntura vivida pelo povo nesse período estava trazendo sobre eles, meus amados irmãos, uma certa aflição. Voltem comigo, por favor, lá para Isaías capítulo 59. Entretanto, nós iremos ler Isaías 58, versos 3 e 4. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. O povo dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses, diz o Senhor, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Verso 4. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, atente para esse final, irmãos, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Então perceba que a conjuntura vivida pelo povo nesse período do reinado de Manassés, que é caracterizado pelo momento de declínio espiritual, trouxe ao povo essa aflição. E que aflição era essa? O povo indagava porque Deus não parece responder às suas orações. Esse fato, querido, nos leva a considerar o capítulo 59 de Isaías como uma resposta divina à pergunta feita aqui pelo povo em Isaías capítulo 58. Eles disseram: Senhor, por que o Senhor não atende às nossas orações? Por que o Senhor não ouve a nossa voz? Essa era a aflição que o povo estava vivenciando. Afligidos por essa indagação, as respostas que eles vinham aceitando para ela, de acordo com o profeta, eram: eles diziam, Deus não está nos ouvindo porque Ele não é suficientemente forte. Eles diziam ainda, Deus não está nos ouvindo porque não está prestando atenção a nós. Se não, vejamos, agora sim, Isaías capítulo 59, verso 1. Olha o que é que diz aí.
Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa o quê, queridos? Ouvir. Ou seja, Deus não está respondendo às orações do povo, não porque ele não era suficientemente forte, ou por ele não estar prestando atenção ao povo. Foi isso aqui que Isaías quis dizer a eles. Por isso foi enfático: olha, vocês que estão perguntando por que o Senhor não está ouvindo as suas orações, não perguntem achando que Deus não está ouvindo, porque a mão dele está encolhida, ou porque os ouvidos dele estão surdos. Não. O profeta Isaías mostra claramente que, apesar dessa expectativa do povo como resposta à sua aflição, Isaías mostra claramente que não é como eles estavam pensando. Mas veja o verso 2, Isaías diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos o quê? Ouça. Ou seja, queridos, afligidos por essa indagação, sim, diante dessa infeliz constatação do povo, que achava que Deus não estava atendendo às suas orações porque ele não era suficientemente forte, ou porque ele não estava prestando atenção, o profeta Isaías se apressa em indicar, em apontar que a falta de resposta à oração do povo não é por omissão do Senhor, mas por causa do pecado deles. Por isso, o verso 2, Isaías é enfático em dizer: olha, a mão do Senhor, verso 1, não está encolhida, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos, para que ele não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Queridos, Isaías está dizendo aqui que o pecado constituía uma barreira de separação entre o povo e Deus. E aqui eu quero chamar a sua atenção para um fato. É comum, inclusive eu faço muito uso desse texto quando eu estou evangelizando, porque de fato revela claramente uma verdade universal, embora aqui está sendo aplicada ao povo de Deus. Mas de fato, os pecados, sejam do povo de Deus, sejam daqueles que não são povo de Deus, fazem separação entre estes, ou seja, aqueles que buscam a Deus, sendo o povo dele ou não, e o próprio Deus. Quero chamar a sua atenção para o fato de que a palavra aqui, separação, no verso 2, embora ela possa ser encontrada em outros textos, o sentido dessa palavra aqui é o mesmo que é encontrado lá em Gênesis, capítulo 1 e 6. Quando Deus disse, quando criou ali o firmamento, Deus disse que ele fizesse separação entre as águas e as águas. Gênesis capítulo 1, verso 6 diz assim: e disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E o verso 7 ainda diz: fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Ou seja, se na ocasião de Gênesis 1, verso 6, a separação ali de fato era, sim, distanciar um do outro, ou seja, naquela condição, as águas das águas, distanciando-as de fato, o profeta Isaías está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que de fato, queridos irmãos, o pecado distancia o povo de Deus do próprio Deus. ênfases semelhantes a essa para melhor absorver essa compreensão, nós encontramos, deixa Isaías marcado, agora por favor, vou lá para Jeremias, capítulo 5. É só ir adiante um pouquinho aí,
Jeremias capítulo 5, versículo 24. Jeremias capítulo 5, versículo 24. Todos acharam? Não dizem a eles mesmos: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo a chuva, a primeira e a última, que nos conserva as semanas determinadas da cega. Aí verso 25, as vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o quê? O bem. Ou seja, o profeta Jeremias está dizendo aqui que aquilo que é bom, no verso 24, como o tempo, a chuva, as semanas determinadas para a cega, para a colheita, para a agricultura, faz com que essas coisas boas, ou seja, o pecado, desviem estas coisas, afastando-as do povo do Senhor. Então veja, o profeta Jeremias usa a mesma ênfase que Isaías traz, ou seja, de fato, queridos irmãos, o pecado afasta o povo de Deus do próprio Deus. Ainda uma outra ênfase, por favor, vá lá para Abacuque agora. Abacuque capítulo 1, por favor. Abacuque capítulo 1, verso 13, apenas a primeira parte do versículo. Abacuque capítulo 1, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim, ó: tu és tão puro dos olhos que não podes ver o quê? O mal. E a opressão não podes contemplar, porque, pois, toleras os que procedem perfidamente, calas e etc, etc. Então veja, queridos irmãos, que Abacuque aqui traz a mesma ênfase. Quer que eu traga à memória de vocês uma que é muito comum a nós? Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá quem? O Senhor. O pecado, de fato, Isaías está dizendo, constitui uma barreira, uma separação entre o povo e Deus. Então o profeta aqui deixa claro, queridos irmãos, que a falta de resposta divina às orações do povo não é devido à indiferença nem impotência divina, mas devido ao pecado do povo, que constituía essa barreira entre eles e Deus. O profeta Isaías estava dizendo: olha, queridos, eu quero dizer a vocês que Deus não está respondendo as vossas orações por causa do pecado entre vós. Isaías, em sua indicação, desperta o povo para a lógica simples da causa e efeito. Deus não é impotente nem insensível. Não obstante, queridos irmãos, Ele é santo. Então, o que poderia mantê-lo longe do seu próprio povo? Unicamente o quê? O pecado. Veja agora comigo, por favor, os versos 3 e 4. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, Isaías 59, 3. E os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão luz o quê? A iniquidade. Veja que no verso 1, Isaías deixou muito claro que a resposta que não estava vindo às orações do povo não se dava por Deus não ser insuficientemente forte ou por ele não estar prestando atenção. Mas Isaías mostrou claramente no verso 2 que as orações do povo não estavam sendo respondidas por causa do pecado deles, que fazia separação, barreira entre eles e Deus. E agora, nos versos 3 e 4,
para não deixar dúvida da razão pela qual o Senhor não responde às orações do povo, ou seja, o pecado deles, o profeta Isaías expõe o comportamento, irmãos, e as atitudes do povo que descrevem os seus pecados. Em sua exposição aqui, o profeta Isaías deixa claro que o pecado perverte o uso de todas as coisas. Em primeiro lugar, como está aí o verso 3, veja aí que o pecado perverte as ações humanas. Eu acho isso aqui bem interessante, queridos, porque o profeta Isaías mostra que a perversão do povo, veja aí o verso 3, está nas mãos, está nos dedos, está nos lábios e está onde? Na língua do povo. Então veja, queridos irmãos, que as ações humanas aqui, como deixou claro Isaías, estavam pervertidas por causa do pecado. Todas essas ações se tornaram corruptas. Mas não apenas as ações, mas o profeta também destaca que o pecado perverteu as faculdades humanas. Ele diz aí no verso 4, não há quem clame pela justiça. Irmãos, isso aqui é entre o povo de Deus. Agora imagine só, se no meio do povo de Deus não há quem clame por justiça, onde vai ser clamada a justiça? Isso por quê? Porque o pecado estava pervertendo o povo. Antes, Isaías fala, no final aí do verso 4, que andam falando mentiras. Queridos, o profeta faz uso das ações e palavras do povo para revelar o caráter pecaminoso deles, que os separara do Senhor. Eu quero ainda chamar a sua atenção para o final do verso 4, porque o final dele diz: concebem o mal e dão luz à iniquidade. Ou seja, o resultado dessa perversão moral e social, das ações humanas e das faculdades humanas, que retrata o pecado do povo como razão das suas orações não serem respondidas, é exatamente como diz o profeta, ou seja, eles concebiam o mal e davam à luz a iniquidade. Se não, veja, adianta um pouquinho aí para os versos 12 e 13 de Isaías 59. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas o quê? Iniquidades. Como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar a opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de quê, queridos irmãos? Falsidade. Então, queridos, veja que o que nos ensina o profeta Isaías aqui no capítulo 59 sobre oração, tomando o exemplo do que Tiago nos ensina na sua epístola, que as orações naquela ocasião não são atendidas porque pedimos mal. Isaías está dizendo aqui, nos ensinando nesta mesma direção, da oração não poder ser atendida, que elas não são atendidas por causa do nosso quê? Pecado. Queridos irmãos, permita-me então trazer algumas aplicações para concluir a mensagem nesta noite. A primeira delas: o Senhor é atencioso, queridos, às nossas orações e suficientemente forte para respondê-las. Nunca percamos essa verdade de vista. O Senhor é atencioso às nossas orações e suficientemente forte para respondê-las. Por isso o profeta disse: olha, eis que a mão do Senhor, verso 1, não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. O profeta está dizendo, irmãos, Deus está com os seus ouvidos atentos.
a mão do Senhor está assim pronta para salvar. É o que o salmista, no Salmo 34, versículo 15, nos ensina. A palavra do Senhor falando ali sobre o próprio Deus, no caso o salmista Davi, ele nos ensina no Salmo 34, verso 15, assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. É interessante, queridos, porque a palavra também do Senhor nos ensina que os olhos do Senhor estão sobre os bons e os... Mas aqui Davi traz uma compreensão fantástica. Os olhos do Senhor não estão apenas sobre os bons, não estão apenas sobre os justos. Os olhos do Senhor repousam sobre eles. Ou seja, irmão, sabe o que isso quer dizer? Que os olhos do Senhor estão sempre atentos aos justos. Os olhos do Senhor estão sempre atentos aos seus. Os seus ouvidos estão sempre o quê? Abertos. E por quê? Lembre-se que com Deus agora, eu e você, nós, o seu povo, tem uma relação não apenas de serviço, não apenas de submissão a uma autoridade, mas nós temos agora e desfrutamos com o nosso próprio Deus dessa relação fraterna, de filhos com o seu Pai. Então, é fato que o Senhor é atencioso às nossas orações e suficientemente forte para respondê-las. Mas vem uma segunda aplicação. E a segunda aplicação é, queridos, o pecado nos faz ter uma má impressão do Senhor face às nossas orações. Vou repetir. O pecado nos faz ter uma má impressão do Senhor face às nossas orações. Pois quando estamos em pecado, ou quando pecamos, ou constantemente continuamos a pecar, queridos irmãos, tentamos, eu não sei como, manter um relacionamento com Deus, que é quase impossível, quando não há o arrependimento sincero e a confissão. Mas por causa disso, mesmo tentando manter um relacionamento com orações, com a leitura da palavra, não sei, quando oramos e as respostas não vêm, dentro desse contexto de pecado, o pecado nos faz pensar que talvez, por nossas orações não estarem sendo respondidas, que o Senhor não tem o poder suficiente para responder. Por isso, Isaías foi muito claro em dizer ao povo: olha, a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Mas também, queridos irmãos, nos faz pensar o pecado em relação ao Senhor, face às nossas orações, que além dele não ter poder para atender a minha, a sua oração, ele talvez não esteja nos ouvindo. E o próprio Senhor Jesus, em Lucas capítulo 18, versículo 7, deixou claro, nos ensinando que, melhor dizendo, Lucas 18, versículo 17, em verdade vos digo, só um minutinho, deixa eu me achar aqui, verso 7 mesmo, Lucas 18, verso 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos depressa, que lhes fará justiça. Ao final do verso 8, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé aonde? Na terra. Ou seja, queridos irmãos, a palavra do Senhor nos ensina claramente que o Senhor é atencioso às nossas orações e suficientemente forte para respondê-las. Entretanto, o pecado nos faz ter uma má impressão do Senhor face às nossas orações, nos levando a pensar que Ele não tem poder para responder,
nos levando a pensar que Ele não está nos ouvindo. E em terceiro e último lugar, meus queridos irmãos, uma última aplicação, a disposição divina em responder às nossas orações, escute isso, não se associa com a perversão do pecado. Eu vou repetir, irmãos. A disposição divina em responder às nossas orações não se associa com a perversão do pecado. Por isso, lá no verso 3 e 4, depois de Isaías dizer, olha, Deus está pronto a ouvir e a responder, o problema é o pecado de vocês, que os separa de Deus. Sim, porque aí verso 3 ele diz, as suas mãos, os seus dedos, os seus lábios, as vossas línguas estão pervertidas pelos pecados, não há quem clame pela justiça. Vocês andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Queridos irmãos, escute isso em nome de Jesus. O pecado leva a perverter, a macular, a mudar convenientemente a vontade de Deus para as nossas vidas. O pecado faz isso. Por isso o texto que a nossa irmã Marinalva leu aqui nessa noite, na abertura do culto, foi muito claro. Jesus levando os seus discípulos a considerarem que quando eles fossem orar, não fossem como quem? Os hipócritas. Porque os hipócritas convenientemente adaptaram a oração a ser feita em pé, nas sinagogas, nos cantos da praça, para que eles pudessem ser o quê? Vistos. Mas Jesus disse, olha, contrário a eles. Quer orar? Vai lá, entra no teu quarto, fecha o quê? A porta. E ora ao teu Pai em secreto, porque aquele que te vê secretamente te recompensará. O próprio Davi, no Salmo 51, versículo 17, diz, olha, Senhor, o Senhor não se compraz, não satisfaz em sacrifício, o Senhor não se compraz, sim, em cerimonialismo, não. Aí você está em Isaías 59, veja aí o verso 5, do capítulo 58, por favor. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, inclina a sua cabeça para um jugo, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Aí Deus continua dizendo, porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casas os pobres desabrigados? E se vires o nu, cubras e não te escondas do teu semblante? Então romperá, veja o verso 8, queridos irmãos, a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá o quê? Eis-me aqui. Queridos irmãos, de fato, o pecado perverte nossas ações e atitudes diante do Senhor, inclusive sendo determinante para as nossas orações não serem respondidas. E sabe por quê? Porque a disposição divina em responder às nossas orações não se associa com a perversão do pecado. O que isso nos leva a considerar? Meu amado irmão, diante de tantas inúmeras necessidades na minha e na sua vida, que nos impulsa
a clamarmos ao Senhor por graça e misericórdia, nunca deixe de considerar antes mesmo de pedir a confissão dos seus pecados. Mas não apenas uma confissão que nos leve a reconhecer que somos pecadores apenas, diante do Senhor, apenas de palavra, mas uma confissão genuína que faça-nos abandonar o pecado. Isso aqui, meu amado irmão, claro, tem como objetivo o que foi dito nessa noite, trazer-nos uma reflexão pessoal. Mas eu quero chamar a atenção dos amados irmãos que hoje estão aqui no culto, que todas as aplicações, implicações das palavras do profeta Isaías, a aflição do povo em Deus não responder às suas orações, era ao povo. Que estejamos conscientes, irmãos, daquilo que Deus coloca sobre as nossas mãos como responsabilidades. E nisso, oremos. Oremos. Na expectativa do Senhor e daquilo que Ele deseja de nós.